Oi, Gustavo. Hoje eu vou falar com vocês aqui um pouquinho sobre planejamento sucessório, que é um tema. A gente teve um aumento muito grande no escritório de pessoas buscando esse tipo de serviço em função da Covid. As pessoas estão mais preocupadas com a disposição dos seus bens após a morte, né? Existe uma preocupação maior para você deixar os seus herdeiros bens, os seus herdeiros bem. Então, houve um aumento muito grande. Eu vou falar um pouquinho com vocês aqui sobre planejamento sucessório. Isso aí até é sua pelo tempo regulamentar de 5 minutos. Sucesso aí, arrebenta. Como sempre, né? Como de costume. Então, o que é o planejamento sucessório? Né? O planejamento sucessório é quando você, ainda em vida, você decide dispor sobre os seus bens. Você vai fazer um planejamento junto com um advogado, uma pessoa técnica na área, para você dispor sobre os seus bens. Né? E quais são as vantagens desse planejamento sucessório? Primeiro que você vai evitar a briga entre os herdeiros. A gente tem alguns casos famosos aí, a gente tem o caso agora do Gugu, que deixou um patrimônio de R$ 1 bilhão, e o seu processo de inventário aí vai se arrastar com certeza por anos, porque tem uma briga muito grande entre os herdeiros, entre a mãe, filho, entre a companheira dele. Você tem também um outro benefício muito grande no planejamento sucessório, que você realmente garante que aqueles bens ali, após o seu falecimento, ele tenha a divisão conforme o seu desejo real, né? E você possa beneficiar quem você realmente quer. Né? Além disso, você vai evitar também que os bens que envolvem, às vezes você construir um patrimônio uma vida inteira, né? Você evita que aqueles bens eles se percam em um processo enorme, com muito tempo de inventário. Aí, esses processos às vezes demoram 50 anos. A gente já pegou processo de 50 anos aí, inventários que são de épocas que a gente nem era nascido. Então, aí você evita tudo isso. Você gera também, acho que essa é a principal vantagem, né, do planejamento sucessório, você gera uma economia de recursos, você gera uma economia de tempo e de dinheiro. Você consegue economizar com o estabelecimento de uma holding familiar, que eu vou falar daqui a pouco, uma economia aí de em torno de 50% de tributo, pelo menos o imposto de renda. Né? E quais são os instrumentos que a gente vai usar para o planejamento sucessório? O primeiro instrumento que a gente tem, que é muito eficaz, é a doação. Mas a doação ela tem que ser olhada sempre com muito cuidado para que ela não seja objeto de uma anulação no futuro. A gente tem que respeitar, por exemplo, a parte dos herdeiros necessários, né, que seria 50% do patrimônio total do deixado pelo falecido. Você tem que observar isso com muito cuidado para que essa doação não seja anulada lá no futuro. Além disso, você tem um patrimônio mínimo. Ninguém pode doar 100% do seu patrimônio no Brasil. Então, na verdade, até há uma forma de você doar, se você instituir um usufruto vitalício. Então, você pode doar até 100% do seu patrimônio. Se você tiver 5 imóveis, você pode doar um imóvel para cada filho, por exemplo, mas você vai ter que ter instituído o usufruto para você. Essa é uma saída. Né? Esse usufruto significa o quê? Que você vai poder usar esse imóvel, você vai poder morar, você vai poder alugar, fazer tudo normalmente, vai receber o valor dos aluguéis, porém, quando você falecer, esse usufruto ele se extingue, e aí os seus filhos já são proprietários, eles nem precisam fazer inventário, tá? É uma grande vantagem. Além do usufruto vitalício, você tem que tomar cuidado também com a questão da meeira. Às vezes você não é dono de 100% do imóvel, até muito embora esteja assim no cartório de registro de imóveis, você não é dono de 100%, porque a depender do regime de casamento que você tem, você, na verdade, vai ter uma meeira, uma pessoa que é dona de metade do seu bem. Então, você precisa tomar muito cuidado com isso na hora de fazer a doação. Você pode estabelecer algumas cláusulas, por exemplo, a cláusula de incomunicabilidade. Às vezes, a pessoa tem uma filha, um filho, e o companheiro dessa pessoa e desse filho é uma pessoa que é difícil, às vezes deve muitas pessoas, você não quer que aquele bem se comunique com aquela pessoa, você não confia muito naquele marido, naquela esposa do seu filho. Então, o que você faz? Você estabelece uma incomunicabilidade, e aí aquele bem ele vai ser só da sua filha, do seu filho, independentemente do regime de bens do casamento que eles tiverem fixado. Pode estabelecer também encargo, por exemplo, para que aquela doação ela seja tem eficácia somente se a pessoa, por exemplo, passar em uma faculdade, cursar um curso até o final, e também estabelecer uma cláusula de inalienabilidade, quando você sabe que aquele seu herdeiro, aquele seu filho, enfim, aquela pessoa que vai receber aquele bem, ele tem alguns problemas econômicos, e aí você estabelece essa cláusula para que ele nunca consiga vender aquele imóvel. Tá? Isso tudo é bom você sempre discutir com o advogado. Tem também a holding familiar, que é um outro instrumento que é muito bom, além da doação. O que é a holding familiar? Na holding familiar, você vai criar uma empresa e você vai transferir os seus bens para essa empresa.
Quais são as vantagens da holding familiar? Aí entra aquela vantagem que eu falei lá atrás, você vai reduzir pelo menos em 50% os tributos que você vai pagar, né? Além da redução dos tributos, veja bem, eu estou falando de elisão fiscal, tá? Não estou falando de evasão, não tem crime nenhum nisso, tá? Você vai melhorar o controle e a gestão daqueles bens ali imóveis, né? E também você vai dificultar com que você sofra em uma execução e você perca aqueles bens. Então, a holding familiar é uma coisa que está muito em moda e eu acho que é fundamental no planejamento sucessório. É isso aí, meu querido. Muito obrigado pelas dicas valiosíssimas. Você, como sempre, dando show. Como é que os ouvintes fazem para ter acesso a esse conteúdo, saber mais, ver o que você compartilha nas redes sociais? A gente tem as nossas redes sociais, eu tenho a minha rede social, Thiago Lessa, _ADV, que as pessoas também podem ter acesso a esse tipo de conteúdo e se informar de uma forma precisa, de uma forma especializada. Tem o nosso site também do escritório, que é o www.lessa, com 2 S, ADV, lessaadv.com.br. No nosso site a gente tem todas as informações, tem um link para você falar com o advogado direto, você mandar o seu caso, a gente entra em contato, auxilia e vai auxiliando aos ouvintes e às pessoas no que a gente consegue também relacionado a direito sucessório e a direito imobiliário. É isso aí. Meu querido, muito obrigado. Até a próxima aqui na Bandeirantes. Ou qualquer Obrigado, momento. Gustavo. Um abraço aí para todos. Valeu.